O Brasil está em completo choque. O que acabamos de presenciar nas últimas horas não é apenas uma manchete de jornal ou uma nota de rodapé na história da política internacional. É uma verdadeira bomba atômica que explodiu no colo do Palácio do Planalto e cujos estilhaços estão voando para todos os lados, atingindo em cheio o coração da política brasileira. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos é o evento que muda tudo, absolutamente tudo. E enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta, de forma desesperada, defender o que muitos consideram indefensável, os olhos do mundo, e principalmente os olhos dos eleitores brasileiros, se voltam para uma estratégia que pode redefinir o rumo das eleições de 2026. Prepare-se, meus amigos. Ajustem suas cadeiras e prestem muita atenção. Porque o que você vai descobrir agora não é apenas análise política. É a revelação de um jogo de xadrez onde o rei pode estar prestes a cair. O tabuleiro virou, e a mesa está prestes a ser virada de uma vez por todas. Vamos olhar para a verdade nua e crua, aquela verdade escondida que tentam maquiar com discursos diplomáticos e notas oficiais. Lula saiu em defesa de Maduro. Sim, é isso mesmo que você ouviu e leu. Mesmo diante de uma montanha de evidências, mesmo com o mundo inteiro assistindo, o presidente brasileiro volta a reagir diretamente contra a ação americana. Mas a pergunta que ecoa na mente de cada cidadão consciente é: por quê? Por que essa insistência, quase obsessiva, em proteger um regime que é amplamente acusado de autoritarismo, de fraudes eleitorais grotescas e de violações sistemáticas de direitos humanos? Não estamos falando de boatos de internet. Estamos falando de relatórios da ONU, de investigações independentes, de fatos concretos. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo foram cirúrgicos na análise. Existe um descompasso gritante, um abismo, entre a visão técnica do nosso Itamaraty, diplomatas de carreira que sabem a gravidade da situação, e a orientação política da atual gestão. O problema, segundo analisam, está no núcleo duro do PT. É uma questão de lealdade histórica, uma nostalgia perigosa dos tempos de Hugo Chávez, que parece cegar a liderança para a realidade de um narco-estado. Enquanto nenhum diplomata sério do primeiro escalão aceitava a situação venezuelana, ou tinha dúvidas sobre a natureza criminosa do regime, a ordem política que desce do topo é outra. Lula condena a operação como violação de soberania. Ele fala em linha inaceitável, em precedente perigoso, mas a grande ironia, a verdade dolorosa que está sendo exposta, é que, ao tentar defender a soberania de um ditador, ele pode estar sacrificando a sua própria soberania política diante do eleitorado brasileiro. E aqui entramos no efeito dominó. A captura de Maduro não vai ficar restrita às páginas de política externa dos jornais. Não se enganem, esse evento vai ressoar, vai vibrar e vai sacudir as urnas em outubro. Estamos no ano da corrida presidencial, o cenário não poderia ser mais delicado. A insistência em manter essa postura coloca Lula em uma posição de fraqueza extrema. Imaginem a cena. Venezuelanos que fugiram da fome e da opressão, espalhados por vários estados brasileiros, aprovando e exaltando o desfecho, comemorando a queda do homem que destruiu seu país. E do outro lado, o presidente do Brasil condenando a ação que trouxe alívio a essas vítimas. É uma imagem poderosa e devastadora. O professor Daniel Afonso da Silva, da USP, tocou num ponto fundamental: o pragmatismo eleitoral. Talvez Lula tente virar a página mais rápido que o partido, mas o estrago pode já estar feito. Um posicionamento equivocado agora, neste momento crítico, tende a produzir efeitos duradouros. Não dá para simplesmente condenar a queda de Maduro quando a realidade nas ruas, a realidade dos refugiados em Roraima, a realidade da fronteira, grita o oposto. E falando em Roraima, o governo diz que monitora a situação, diz que está tranquilo, mas sabemos que a tensão é real. A passagem terrestre é a principal entrada, e qualquer agravamento na crise migratória vai cair, mais uma vez, na conta da inação ou da ação equivocada do governo federal. Além disso, temos que lembrar da hipocrisia apontada por muitos analistas. A postura de Lula sobre a Venezuela expõe mais uma vez a sua ambiguidade em relação à guerra na Ucrânia. Lá, ele evita condenar Putin, sugere responsabilidade compartilhada. Aqui, ele condena veementemente os Estados Unidos. Esse duplo padrão, essa incoerência, não passa despercebida. Ela gera críticas internas e externas. Valida a ditadura, como disse o cientista político Ismael Almeida, diante da falência dos organismos multilaterais. O mundo mudou, a política de segurança americana mudou, reinterpretando a doutrina Monroe, disposta a usar a força, e o Brasil parece estar preso a velhas alianças ideológicas que não fazem mais sentido no tabuleiro geopolítico atual. E é exatamente nesse vácuo, nessa contradição, que surge a revelação chocante vinda da oposição.
Enquanto Lula se enrola em discursos sobre soberania para defender um aliado acusado de narcoterrorismo, Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência, não perdeu um segundo sequer. Ele foi na linha diametralmente oposta à do Palácio do Planalto. A jogada é clara, é direta e é agressiva. Flávio Bolsonaro está escancarando as ligações históricas entre o petista e o chavismo. Ele está transformando essa crise diplomática em munição de alto calibre para a batalha eleitoral. O principal rival de Lula nas urnas percebeu o que está acontecendo. A América Latina rachou. De um lado, o bloco de esquerda, Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha, emitindo notas de profunda preocupação, falando em princípios da Carta da ONU. Do outro lado, a nova força que surge com Javier Milei na Argentina. Milei apoia a ação de Trump. Milei articula um bloco regional de governos de direita, alinhados ao combate a regimes autoritários e à proximidade estratégica com Washington. Flávio Bolsonaro se posiciona exatamente aí. Ele sinaliza alinhamento com os bons ventos trazidos pela queda da ditadura. Essa é a grande sacada que o governo teme. A oposição está apontando as contradições. Nas redes sociais, parlamentares exigem posições claras. Eles perguntam: de que lado você está? Do lado da democracia e da liberdade dos venezuelanos ou do lado de um regime que colapsou? Essa polarização foi reforçada instantaneamente. Se Lula tentar capitalizar apoio interno com um discurso nacionalista, anti-americano, como sugerem alguns advogados especialistas em direito internacional, tentando transformar um episódio desfavorável em ativo político, como no caso das tarifas, ele corre um risco gigantesco. O risco de reforçar a narrativa de que o PT prioriza a ideologia acima dos fatos, acima dos direitos humanos, acima da realidade. Se a oposição calibrar bem o tom, se souber explorar essa ferida aberta, o discurso de soberania de Lula vai soar vazio. Vai soar como cumplicidade. A captura de Maduro materializa uma nova estratégia de Trump. Envia um sinal claro ao Brasil e ao mundo. E o sinal é: a tolerância acabou. O regime chavista foi levado à Justiça de Nova York para responder por seus crimes. E quem ficou ao lado dele até o fim? Essa é a pergunta que será repetida à exaustão nos debates, nas propagandas de TV, nos vídeos de internet até o dia da votação. O momento de virada é agora. A captura de Maduro não só reforça a polarização no Brasil, como expõe a esquerda em sua defesa de ditadores de uma forma que poucas vezes vimos na história recente. A direita, alinhada com Washington e com a nova liderança argentina, capitaliza a queda da ditadura venezuelana e exige posições claras. A guerra de narrativas prevista pelos professores da USP já começou. Haverá desinformação? Sim. Haverá constrangimento? Sem dúvida. Mas os fatos são teimosos. Maduro caiu. Foi levado pelos Spooky Malware. E a reação do governo brasileiro foi de condenação à ação americana, não de alívio pela liberdade do povo venezuelano. A pergunta que não quer calar, a dúvida que paira no ar e que deve tirar o sono dos estrategistas do governo é: o plano de Flávio Bolsonaro, que explora essa conexão umbilical entre PT e chavismo, será o golpe final? Será essa a peça que faltava para desestabilizar a campanha de reeleição? A transição na Venezuela será lenta, gradual, cheia de incertezas, com gente voltando do exílio, com vácuo de poder. Mas o impacto no Brasil é imediato. A hipocrisia generalizada que pode surgir desse debate não vai esconder o fato de que, na hora da verdade, o governo brasileiro escolheu o lado da nota de repúdio contra os senhores Toninho, enquanto parte significativa do continente e do próprio povo brasileiro respira aliviada com o fim de um tirano. A verdade está vindo à tona, e ela é muito mais complexa e sombria do que imaginamos. Estamos diante de um cenário onde a política externa ditará os rumos da política interna, onde o que acontece em Caracas ou em Nova York define o que vai acontecer em Brasília. Não se trata mais apenas de diplomacia, trata-se de sobrevivência política. E você, do lado de cada tela, precisa estar ciente de cada movimento, de cada declaração, de cada silêncio. Por isso, eu te peço, clique agora e compartilhe este vídeo. Mande para sua família, para seus grupos, para todos que precisam entender o que realmente está em jogo. Não deixe que a verdade seja abafada por discursos bonitos ou notas oficiais que não dizem nada. O futuro do Brasil, o resultado das urnas em 2026, depende de você estar informado e de você espalhar a informação correta. A história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos. Não seja apenas um espectador. Faça parte dessa mudança. Compartilhe a verdade.